Cumprimentamos nossos amados irmãos com muita alegria, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos na aula extra, aula de número 13, que trata do altar de ouro, aonde são depositadas as orações dos santos. Amados irmãos, hoje o nosso vídeo extra está em Levítico capítulo 16, a partir do versículo 2 em diante. Como nós prometemos, hoje nós vamos falar sobre a nuvem que é formada aonde? No altar de incenso. Essa nuvem, como era formada? O sumo sacerdote, ele tinha um incensário móvel. Não estou falando do altar de ouro, mas ele tinha um incensário móvel, certo? Então esse incensário, eles colocavam brasas do altar de sacrifício. Então, pegava a brasa do altar de sacrifício e colocava aqui, nesse incensário. Ele levava a brasa aqui. Só que o incenso, ele levava 2 punhados de incenso. Olha aí, além das brasas, levava os 2 punhados de incenso. A Bíblia diz que esse incenso era moído. A revelação de ser moído, irmãos, é que nós temos que entregar a nossa vontade a Deus para que Ele nos use. Lembra da aula que Jesus foi moído pelas nossas transgressões? Então, os 2 punhados de incenso moído fala que nós devemos colocar nossa vida no altar. Assim sendo, os 2 punhados de incenso aromático revela que nós devemos adorar e orar a Deus. Com isso, meus irmãos, a brasa que chegava aqui no altar de ouro, ela vinha de onde? De fora. A brasa que vinha para o altar de ouro, ela vinha de fora. Eu estou falando daqui, esse fora é fora do lugar santo. Eu estou aqui no átrio, então a brasa vinha daqui, Isto mostra que quando nós vamos para a nossa igreja adorar a Deus, nós temos que levar a nossa brasa. Sim, eu estou falando que quando nós vamos para a nossa igreja, estou falando do templo, onde se reúnem os irmãos, nós já temos que chegar com a nossa brasa. O problema maior é quando um ministro está naquele dia consagrado para pregar, produzir incenso. O diabo, de certa forma, estou mostrando na vida humana diária de um servo de Deus. O diabo sempre vai usar alguém da família. Quando é um ministro, um pastor, um líder, sempre usa a mulher. Quando vai no carro, o ministro que vai ministrar a palavra do Senhor está levando brasa antes de chegar na igreja, porque lá vai ser produzido incenso junto com a congregação. E antes de chegar lá, muitas das vezes, a água que é utilizada, muitas das vezes, pela própria mulher ou um parente que vai dentro do carro, quer apagar a brasa do pregador, daquele ministro do Senhor. Com isso, eu estou dizendo que muitos vão pregar sem brasa. Por quê? Porque vai no carro, vai zangado, vai brigado, vai falando mal de todos que estão no meio da estrada. Então, quando chega lá no altar, a brasa não vem daqui. A brasa já é... Se lembra do incenso que a Bíblia falou que o homem, Nadab e Abiú, morreram no lugar santo? Porque eles ofereceram
fogo estranho. Com isso, meus irmãos, muitos pregadores vão morrer aqui na hora do incenso. Por quê? Porque eles não passaram primeiro pelo altar de sacrifício para pegar a brasa do fogo do altar principal. Então, a brasa que era usada aqui, vinha daqui. O sacerdote colocava no incensário, levava os punhados, 2, e levava para ser queimado aqui. Era aqui que ele colocava as brasas e lançava os 2 punhados de incenso aromático. E assim era produzido a fumaça. Para que a fumaça, irmãos? Já se pensou? Para que a fumaça do incenso aromático quando o sacerdote vinha para o lugar santo? Explica em Levítico capítulo 16, a partir do versículo 2. Primeiro, Deus havia deixado uma ordem a Moisés. Moisés, diga para Arão que não entre toda hora, a todo momento aqui, no lugar santo. Não é para entrar toda hora, a todo momento. Só é para entrar, irmãos, com ordenanças de Deus. Uma vez por ano, tinha que oferecer o novilho como sacrifício, tinha que ter vestimenta sacerdotal, tinha que se lavar com água, tinha que apresentar a nuvem. Ele tinha que apresentar, quando eu falo de nuvem, estou falando da fumaça do incenso, certo? Estou falando da fumaça do incenso. Com isso, essa nuvem, para que era a nuvem? Era exatamente para quando o sumo sacerdote adentrasse na presença de Deus aqui na arca, Deus trazia a sua nuvem também. Então, a nuvem era a misericórdia de Deus mostrando na vida do sacerdote, do sumo sacerdote. Por quê? Porque está escrito, para que ele não morra. Então a nuvem era para o sacerdote não morrer. Por que muitos morrem? Por falta de nuvem. A Bíblia diz, orai, produzi nuvem, para que não caia em tentação. Esse cair em tentação é morte espiritual. Então, orai, produza nuvem, para que não morra espiritualmente. Por isso que a oração, meus irmãos, é para não cair, é para não morrer. Por isso que aquele que está de pé, produzindo incenso, cuidado para que não caia. Que pare, se aquele que parar de produzir o incenso ou parar de orar, ele morre espiritualmente. Então, meus irmãos, nós vemos logo de início que a nuvem servia para cobrir toda a região do lugar santo dos santos. Esse é o lugar santo, esse é o lugar santo dos santos. Sabe por quê? Porque Deus ia aparecer. Deus havia dito que ninguém pode ver a minha face e continuar vivo. Ninguém pode ver a glória de Deus. Moisés pediu e Deus disse, nenhum homem pode ver e continuar vivo. Então por isso a fumaça, porque ninguém podia ver Deus cara a cara. Então entre Deus e o sumo sacerdote tinha fumaça. Fumaça é uma revelação da misericórdia de Deus, que é a causa de nós não sermos consumidos. Que entre o sumo sacerdote e a presença de Deus estava a fumaça. Por isso que em toda a Bíblia, o justo viverá da fé. Não é por ver, não é pela vista, mas é por fé.
Não precisa ver o vento, só precisa sentir o vento. Assim é a manifestação de Deus. Deus é Espírito e importa aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E todos aqueles que se aproximam de Deus, creia que Ele existe. Então, não é por vista, por isso a fumaça, para que o sacerdote não conseguisse enxergar a glória de Deus, para não morrer. Glória a Deus. Então, esta é uma revelação da fumaça, da nuvem, do incenso que era produzido aqui, que simboliza as nossas orações hoje. Glória a Deus. Então, meus irmãos, vamos mais para frente. Muitos ministros de Deus hoje estão fracassados espiritualmente por falta da nuvem, por falta da oração. Eles vão ministrar no incenso, mas eles não passaram para pegar a brasa aqui. A brasa tem que ser de fora. Voltando, tem que vir de casa. Aquele que vai adorar no templo tem que chegar já como adorador. Glória a Deus. Então, meus irmãos, em Levítico capítulo 16 e no versículo 12, fala dessas brasas, certo? Que eram colocadas exatamente aqui no altar de incenso. Agora, meus irmãos, o que chama muito a atenção é exatamente Hebreus, já voltando para aquele ponto de Hebreus capítulo 9, Hebreus capítulo 9, versículo de 1 em diante. Por que chama atenção? Olha, eu tenho o tabernáculo de Moisés, certo? Tabernáculo de Moisés. Quantas peças? Eu tinha 2 aqui, ó. 3 aqui, certo? E tinha 1 aqui, ok? Esse é o tabernáculo de Moisés. Hebreus 1 e 2, ou capítulo 9, versículo 1. 1 e 2 é aqui, ó, na forma de apresentar. Hebreus, ele vai falar, ó, quantos lugares nós dizemos que temos no tabernáculo de Moisés? 3 lugares. O átrio, que é essa parte aqui todinha, ó, o átrio tem 2 peças. O lugar santo, 1, 2, 3 peças. O santo dos santos, 1 peça, certo? Então, mesa, altar de incenso e candeeiro e a arca. Então, quando o autor aos Hebreus vai tratar do tabernáculo, ele vai falar só de 2 lugares. O que era primeiro, presta atenção, esse não é o primeiro, que é o átrio, esse não é o segundo, que é o lugar santo, e esse não é o terceiro, que é o santo dos santos. Então, ele vai falar só de 2 lugares. Ele vai falar desse lugar e desse lugar. Então, o que é o 2, presta atenção, ele passa a ser o primeiro. O que é o 3 passa a ser o segundo. E o átrio foi derrubado. Por quê? Porque Cristo morreu por nós aonde? No átrio. Então o átrio, o autor aos Hebreus, na revelação, já deixa para trás. Por quê? Porque Cristo já morreu por nós. Com isso, vai se cumprindo, como diz o texto bíblico, o tempo da correção. Sabe o que é isso? Olha, o tempo da correção. Deus criou o Éden. Deus criou um jardim no Éden e colocou lá o homem. Então, originalmente, era um jardim para o homem. Então, um lugar só, chamado Santo dos Santos, porque Deus vinha nesse lugar. Então, Adão estava onde? No Éden, no jardim do Éden. Quando ele pecou, criou uma barreira.
Porque essas barreiras aqui é o véu, ó. Esse aqui é o véu, ó. Esse véu aqui é esse. Porque foi colocado querubins, ó. Ó o véu aqui. 2 querubins e uma espada que dava a volta, que envolvia. Depois que o homem foi expulso para cá, o que foi que aconteceu? Ele foi expulso para um lugar chamado Face do Senhor. Então ele saiu do jardim, ele veio para a face do Senhor. Mais na frente nós temos um outro lugar chamado campo. Esse campo foi aonde Caim matou Abel. Então já vejo 3 lugares, biblicamente: o jardim do Éden, a face do Senhor e depois o campo. Por que o campo? Porque o campo é selvagem. Por isso que Deus cobriu o homem, Gênesis 13:21, porque o homem seria lançado no meio das bestas feras. O mundo é o campo é o mundo. Então nós estamos no meio das feras, na selvagem. Então é tipo do bang bang, salve-se quem puder. Pessoas egoístas, pessoas maldosas, sem caráter, só pensam em si. Este é o mundo chamado campo. O mundo está no maligno. Ao que aqui acontece é que quando Jesus morre por nós, ele vai tirando, ó, o campo. Vós não sois mais do mundo, como eu também não sou do mundo. Então ele derrubou logo o campo. Então, o autor aos Hebreus, agora sim, ele vai dizer que no primeiro lugar, que se chama santo, lugar santo, tem a mesa e tem o quê? O candeeiro. Ó. Aí ele vai falar de quê? Do santo dos santos. Ele diz que lá está o quê? A arca e o altar de incenso. Irmãos, o altar de incenso estava no 2. Aqui é esse mesmo lugar, ok? Aqui. Só que o autor aos Hebreus não vê mais o altar de incenso no lugar santo. Ele vê o altar de incenso aonde? No Santo dos Santos. Sabe o que é isso? Só quem fabrica incenso hoje é a igreja. Com isso, originalmente, o altar de incenso tem que estar perto do trono. É aonde nós vamos estar quando houver o arrebatamento da igreja. Hoje, esse lugar ainda está de pé, porque a igreja do Senhor, está na terra, está esperando João 14, versículo de 1 ao 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então, está esperando nós sermos arrebatados. Enquanto nós não formos arrebatados, nós ainda participamos do pão e estamos cheios do Espírito Santo. Comemos na mesa e cheios do Espírito Santo. E os anjos colhem as nossas orações para o altar de incenso. Apocalipse, capítulo 8, diz que o altar está de frente do trono. Glória a Deus. O que é que está acontecendo? É que ainda falta esse véu chamado que, olha aqui, o que é corrupto será revestido da incorruptibilidade. O que é mortal será revestido da imortalidade. Então, no arrebatamento, esse véu será tirado. O impedimento literal. Então, a igreja estará no céu com o Senhor. E esse lugar chamado santo, que é o nosso impedimento, que ainda estamos na terra, por isso que o autor aos Hebreus fala de um culto, um tabernáculo terreno, né? Não diz? Há um culto celestial, um tabernáculo terreno. Então, nós estamos adorando a Deus na terra, certo? Mas o nosso Deus está no céu.
É que nem no tempo de Davi, a arca estava onde? Em Jerusalém. Enquanto o tabernáculo estava onde? Com as outras peças, 5 peças, em Gibeão. Então tinha culto em Gibeão e tinha culto em Jerusalém. Isto é provisoriamente, porque estamos esperando o tempo da correção. Qual é esse tempo? Quando Jesus vier, esse lugar santo ainda falta ser derribado. Então, quando ele for derribado, é no arrebatamento da igreja. Nós vamos estar aqui, como era antigamente. Aqui, ó. Nós vamos voltar às nossas origens, ao nosso Éden, porque lá tem a árvore da vida, lá tem o maná escondido, lá tem Jesus, lá tem o nosso Deus, os anjos estão lá. A igreja que foi pensada antes da fundação do mundo também estará lá. Com isso, nós estamos dentro de uma cidade chamada Nova Jerusalém. Com isso, meus irmãos, Deus corrigiu o que o pecado desfez. Deus foi desfazendo o efeito do pecado. Com isso, trouxe todos os que estavam incorretos para a sua própria correção. Deus corrigiu, tirando o efeito do pecado. Com isso, diz a Bíblia que nós estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus. Então, meus queridos irmãos, concluindo, era só um lugar. Depois veio a haver o segundo e veio a haver o terceiro. Por isso que foi, no Monte Sinai, que Deus deu 3 dias para ele subir, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. No tabernáculo de Moisés, 1, 2, 3. Preste atenção. O que foi que aconteceu? O escritor aos Hebreus está dizendo que só tem 2 lugares. Se lembra dos 2 lugares? Certo? Voltando lá. Com isso, essa parte aqui, ele está dizendo que já era. Glória a Deus. Olha, só tem esses 2 lugares. Então, com a vinda de Jesus, só vai haver um lugar onde a igreja vai estar para sempre aqui com o Senhor, conforme a gente explicou. Amém? Então, meus irmãos, lugar santo dos santos, Jardim do Éden. Lugar santo dos santos, tabernáculo de Moisés. Lugar santo dos santos, no nosso céu, com Cristo, na Nova Jerusalém. Então, o santo do santo, continuou sendo o mesmo lugar, só que foi derribado aquilo que nos fazia separação. Quando o homem pecou, se distanciou, mas quando Cristo morreu, nos levou para perto de novo, pelo seu sangue nos chegar, pelo seu sangue nos fez um novo e vivo caminho, e agora chegaste perto. Glória a Deus, estamos bem pertinho da nossa redenção futura do nosso corpo. Glória a Deus. Meus irmãos, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida e o seu ministério. Amém.